Hoje é um dia em que nós recordamos as pessoas que já morreram, né? Dia de finados é um momento em que nós temos a oportunidade, que a igreja nos convida a pensar a vida a partir da morte. Não é só pensar a morte por ela mesma, não tem nem sentido isso, não é verdade? Olhar para aqueles que já se foram, recordá-los, celebrá-los, a memória de todos eles é de alguma maneira também mexer no nosso jeito de viver. Eu me recordo que quando eu dava aula, eu fazia na faculdade, eu tinha esse ofício de ensinar escatologia, que é a ciência, é o braço da teologia que reflete sobre as realidades futuras, sobre a eternidade. Eu gostava sempre de salientar com os meus alunos que nós, como padres, toda vez que nós formos falar da morte, temos que falar sempre a partir do significado que ela traz para a vida. De nunca pensar como uma finalização, né? É apenas uma passagem. E falar dessa passagem, refletir sobre essa passagem, é a gente pensar na nossa vida, no nosso jeito como nós estamos vivendo. Aliás, às vezes eu identifico que o medo que nós sentimos da morte está diretamente ligada à nossa falta de qualidade na vida. Porque a partir do momento que a gente vive com qualidade, nós vamos encarar a morte de um jeito diferente. É claro, é natural que nós tenhamos apegos. E, aliás, eu fico pensando que os nossos apegos, eles são fontes de muitos sofrimentos. Quando eu tenho um amor a alguma pessoa, quando eu tenho um vínculo com alguém, é natural que eu tenha medo que essa pessoa morra, que ela vá embora da minha vida. E é natural que eu sofra muito no momento em que isso acontece. É uma experiência positiva de amar que acaba se desdobrando no sofrimento, né? Então hoje é um dia de saudade, é um dia de recordar as pessoas que um dia foram importantes na nossa vida e que de alguma forma continuam vivas dentro de nós. Porque a saudade é esse sentimento que Deus nos permite viver e experimentar para a gente fazer ficar presente dentro de nós aqueles que já partiram. Então hoje, ao recordar e ao rezar pelas pessoas que nós amamos, que já foram embora da nossa vida, nós poderíamos, quem sabe, ter a oportunidade de olhar para o jeito como nós estamos vivendo. Então a celebração da morte ganha sentido de ressurreição, né? Porque se pensar a morte do outro me faz pensar na vida que eu ainda não estou morto, então de alguma maneira eu vou descobrir nessa minha vida as ressurreições possíveis. Aquilo que eu já posso experimentar de maneira antecipada da eternidade que eu tanto espero. A gente sabe que o dia de hoje é sofrido para muita gente, é sofrido para todos nós que de alguma maneira perdemos até de maneira mais recente, né? A dor recente de ter tido sepultado, de ter que sepultar alguém que nós amamos, é sem dúvida para nós uma experiência também de aprendizado. Olhando para aquele que a gente não tem mais, quem sabe a gente possa perceber o que está do nosso lado hoje. Muitas mães se curam da dor de terem perdido um filho quando são capazes de olhar para os filhos que ficaram. É a sabedoria da vida, né? Nos sacudindo ou até mesmo mexendo com a gente para que a gente descubra naquele momento da dor um elemento que nos faça sobreviver. Porque se a gente vai ficar parado naquele que morreu, naquele que foi embora, naquele que não está mais entre nós, a gente corre o risco de esquecer os que estão ao nosso redor. O amor, minha gente, é sem dúvida a experiência humana mais profunda que nós podemos fazer. Mesmo porque o amor abre muitas portas dentro de nós. Através do amor nós podemos acessar muitas realidades que são nossas, que a gente corre o risco de morrer sem acessar. Por isso que é preciso que a gente ame, né? Quando eu amo, quando eu sou capaz de estabelecer um vínculo, eu estou tendo acesso a regiões do meu coração e da minha vida que outras situações não podem me fazer acessar. E se a gente ama, é natural que a gente sofra.
tem como amar e não sofrer. O amor, ele gera preocupação, ele gera dor no momento em que o outro está sofrendo. E tudo isso é o impacto que o amor causa em nós. Mas também amor gera leveza na nossa vida, né? A sensação de estarmos acompanhados, de não sermos sós. O amor que nós experimentamos em família. Tudo isso podendo ser refletido a partir do dia de hoje e a partir dos significados dos dias de hoje, do dia de hoje, que é olhar para a vida a partir da morte. Desejo do fundo do meu coração que todos vocês que hoje estão vivendo esse dia com dificuldade possam descobrir o sentido mais profundo da saudade, que é sempre positivo. Ele não pode nos mortificar. A saudade não é um sentimento que tem que nos deprimir, é o contrário. Tem que fazer ressuscitar dentro de nós o bom daquilo que o outro deixou. Tudo aquilo que foi positivo, que foi vivido, que foi experimentado. Através de uma memória que nós celebramos, né? Toda vez que nós o recordamos, toda vez que nós fazemos alguma coisa que ele gostava e que de alguma maneira o atualiza entre nós. Deixar partir não é fácil. A gente sabe que a nossa tendência é sempre reter, não é? Mas não. A melhor forma de lidar com a morte é deixar que ela se concretize, que ela aconteça, sem que a gente também corra o risco de morrer junto. Não no corpo, né? Às vezes a gente morre nas alegrias, morre nas esperanças, porque a gente não soube administrar aquela perda, porque a gente não soube administrar aquela ausência. Muito obrigado você que está ligado conosco. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. E é por isso que a igreja nos coloca na perspectiva da ressurreição, que é justamente dar um novo sentido, dar um novo significado para um momento tão doloroso que é a experiência da morte.